acontece é que nós chegamos ao ensino superior, há um maior grau de autonomia, de independência, e isso, o nosso próprio contexto social, o novo contexto social vai determinar, portanto, também novos hábitos de consumo, e por isso mesmo há aqui uma janela, pelo menos, de oportunidade para que hábitos mais saudáveis possam ser trabalhados, e agora mais saudáveis e mais sustentáveis, portanto, tem que estar de mãos dadas a saúde humana e a saúde do planeta. Olá a todos e bem-vindos ao DECPOD. Hoje temos connosco Ana Gabriela Cabilhas, uma jovem da Albergaria Velha com alma portuense, que quis fazer mais por todos os universitários como ela. Vestiu a camisola do associativismo estudantil em 2018, mas foi em 2020 que aceitou o papel de representar 70 mil jovens estudantes da Academia do Porto, passando a ser a segunda mulher a liderar os destinos da Federação Académica do Porto. Olá, bom dia, Ana. Olá, bom dia e obrigada também pelo convite e que seja também uma boa conversa. Olá Ana, bem-vindo ao DECPOD. É bom conversar um pouco sobre a tua experiência, as tuas preocupações sobre consumo e a tua experiência pessoal, mas também enquanto líder da Federação Académica do Porto, com contacto diário com bastantes jovens. E começava por referir uma boa notícia, um aumento recorde das candidaturas ao ensino superior português. Achas que a comunidade académica estava preparada para este aumento? E, por outro lado, uma reflexão também muito importante: nós somos ótimos a criar grandes talentos, mas temos alguma dificuldade na retenção dos jovens no mercado do trabalho português. Qual é a tua perspectiva sobre estas duas boas questões? Olha, antes de mais, efetivamente nós tivemos um aumento histórico do número de candidatos e depois também um aumento no número efetivo de estudantes a frequentar o ensino superior e, portanto, o segundo maior nos últimos 30 anos. Eu acho que isto é um fenómeno, efetivamente, da valorização do papel do ensino superior e do papel da educação e da sua importância numa perspectiva de, efetivamente, dar um melhor futuro a cada um dos jovens. No que diz respeito à preparação da própria academia, das próprias instituições de ensino superior, há aqui uma questão muito crítica que tem a ver com a própria valorização, depois até mais no sentido político, do ensino superior, e naturalmente que um acréscimo, neste caso do número de candidatos, mas acima de tudo também um acréscimo do número de estudantes que estão a frequentar o ensino superior, e portanto também esperamos que esta massificação do ensino superior seja acompanhada com políticas para o sistema, nomeadamente ao nível do próprio financiamento, e depois aqui numa ótica de assegurar que este ensino, portanto, corresponde aqui também a um padrão de qualidade, e que há também aqui um conjunto também de efetivamente de serviços, né? Portanto, o apoio que é prestado ao estudante efetivamente propicie, portanto, uma boa passagem pelo ensino superior, porque para nós não nos interessa só efetivamente termos mais candidatos, e portanto que os estudantes entrem no ensino superior. É importante assegurar, portanto, toda a sua passagem e que terminem a meta com sucesso, e portanto, ou seja, também aqui o nosso papel na prevenção do abandono escolar, e portanto temos que olhar sempre para esta questão, não só no momento da entrada, mas depois também no momento da saída. E acho que, acima de tudo, também, se há uma maior consciencialização e valorização do papel da educação que deve ser aproveitada, não nos podemos esquecer que há desafios cada vez maiores, porque temos uma geração mais qualificada, e, portanto, a competitividade também é maior à saída para o mercado de trabalho, e temos tido dados, mais do que também a realidade e a experiência do terreno, que nós também fazemos essa auscultação junto dos jovens e, portanto, também dos estudantes que terminam o ensino superior, e é certo que há desafios acrescidos no mercado de trabalho, em áreas, mas acima de tudo também na própria valorização dos diplomados, inicialmente, que também se reflete não só ao nível da precariedade e da instabilidade própria matéria salarial, e portanto também há dados que apontam efetivamente um decréscimo do salário real médio dos diplomados ao longo dos anos. E dois cenários diferentes, mas que têm que ser olhados
numa perspectiva global, para que esta valorização efetivamente tenha depois um papel também à saída para o mercado de trabalho. Excelente, Ana, e falaste em desafios e também, puxando a brasa um pouco à nossa sardinha, perguntava-te quais é que são os maiores desafios de consumo nos jovens durante este percurso, durante o ensino superior e já, conforme falavas e bem, na transição para o mercado de trabalho. Achas questões como a literacia financeira, questões como a sustentabilidade, questões como o alojamento, sabemos nós, e este é um trabalho que a DECO fez de forma muito próxima até neste último período mais difícil, sabemos da dificuldade dos jovens garantirem, principalmente nas grandes cidades, alojamento a preços que lhes permitam continuar este seu trajeto. Muito bem. Eu acho que, e é difícil não tomar como ponto de partida para essa reflexão até agora um bocadinho o cenário da pandemia, porque nós dentro da academia temos que estar nesta fase, não só estudantes, docentes, dirigentes académicos, a refletir efetivamente sobre os desafios que se colocam, e aqui um caso concreto, que é o papel dos serviços de ação social, portanto, neste caso, serviços de apoio prestado aos estudantes, que temos não só a parte dos apoios financeiros diretos, como as bolsas de estudo, e portanto há aqui também uma componente, não é, da atribuição da bolsa de estudo, portanto o tempo que é dedicado à análise e até à atribuição da mesma, mas depois também ao nível dos próprios serviços, portanto o serviço de alojamento, o serviço de alimentação. E por isso mesmo também os públicos que vão chegando ao ensino superior apresentam agora também uma grande diversidade. Temos também não só estudantes nacionais, mas também estudantes internacionais, com outro tipo de culturas, com outro tipo também de hábitos de vida, que se traduzem naturalmente nos hábitos e acima de tudo também na forma como consomem. E por exemplo, eu acho que o serviço de ação social, nomeadamente no papel até da alimentação, há um caminho a ser feito na otimização da qualidade do serviço, nomeadamente para dar resposta também, por exemplo, a diferentes tipos de consumo e, portanto, as opções vegetarianas e aqui uma lógica, efetivamente, da adaptação destes serviços às novas exigências e aos novos estudantes que chegam ao ensino superior, e portanto há aqui uma necessidade também de mudança dos próprios espaços, dos espaços de alimentação, dos espaços de estudo, portanto há aqui um conjunto de desafios também para dar resposta a uma maior preocupação também ambiental e desta consciência ambiental dos jovens, e portanto eu acho que isso na minha geração é uma preocupação e é uma questão que está sempre, exatamente, está sempre em cima da mesa, portanto nós sabemos que não existe um planeta B e há essa preocupação, e depois também uma preocupação cada vez mais crescente com a valorização da saúde e do bem-estar, e portanto nós já conseguimos ver até algumas mudanças, portanto quem efetivamente consumia na cantina, quem já traz marmita de casa, as opções numa tentativa de diminuir o próprio desperdício alimentar, uma maior preocupação com a própria eficiência dos edifícios. Por exemplo, neste caso estou na FAB, mas há também uma preocupação das várias estruturas que representam os estudantes, também para terem essa consciência até ambiental nas suas próprias organizações, e não só uma organização interna, mas depois também a própria forma como promovem as atividades, e portanto há aqui um conjunto dessas preocupações. Naturalmente, por exemplo, também ao nível do alojamento, há sempre, e a nossa preocupação é que seja um alojamento digno, com qualidade, que faça jus à própria dignidade individual e da própria pessoa, e portanto também há aqui esta preocupação, e o problema do alojamento é amplamente reconhecido, e portanto aqui a questão é conseguirem-se trabalhar políticas não só ao nível do Estado Central, mas também ao nível dos próprios municípios, das próprias instituições de ensino superior, que de forma articulada tem que procurar dar resposta, portanto aqui assegurando esta parte do alojamento, que é essencial para muitos estudantes deslocados, e é parte integrante de uma preocupação, portanto, daquilo que também é o esforço de muitas famílias, isto também tem que ser dito e reconhecido, para que os estudantes possam estar no ensino superior, e portanto é uma aposta muitas vezes de uma família, é uma aposta de vida, não é só o esforço pessoal dos estudantes, nem o esforço de tempo, portanto acho que é aqui um esforço partilhado. Portanto lancei aqui algumas pistas dos vários desafios. E olha, vou pegar numa delas, que
uma prioridade da DECO muito recentemente, e tu tocaste nela de forma muito evidente, que é a alimentação, seja através do desperdício, seja através até da boa gestão do orçamento, e nos jovens certamente que isso é uma preocupação. Aliás, refere-se muitas vezes, todos nós já passamos por isso, que nem sempre a alimentação feita pelos jovens, por muitos motivos, é melhor, procuram muito refeições rápidas, baratas, e pergunto-te, porque também sei que é uma área que te agrada particularmente, achas que a alimentação no ensino superior é uma preocupação, ou tem que ser uma preocupação? Que aspectos é que achas que podem ser trabalhados neste âmbito? Acho que deve ser uma preocupação, portanto, eu também aqui sou suspeita para falar, Parte porque interessada. é a minha área de formação, e por isso mesmo, quando se fala numa visão holística da parte da saúde, a nutrição e a alimentação têm sido cada vez mais valorizadas, e por isso mesmo, numa ótica, lá está, de cada vez mais dos próprios jovens e da própria comunidade, portanto, atribuírem uma importância acrescida ao papel da saúde e do bem-estar, que tem que existir também uma maior preocupação e, portanto, que a própria saúde seja trabalhada enquanto estratégia. E temos falado muito até da saúde mental e, portanto, os próprios serviços que são prestados também aos estudantes no âmbito das consultas, e aqui também o apoio psicológico e psicopedagógico deve ser feito nas instituições, porque isso depois naturalmente se traduz no desempenho académico, no sucesso escolar, e aqui cada vez mais também a parte da alimentação e da nutrição. Isso é trabalhado não só ao nível também de um acompanhamento mais individual, portanto ao nível das próprias consultas, mas efetivamente também ao nível mais global. E, portanto, ao nível e da preocupação com a alimentação, o que acontece muito é que independência, e isso, o nosso próprio contexto social, o novo contexto social vai determinar, portanto, também novos hábitos de consumo, e por isso mesmo há aqui uma janela, pelo menos, de oportunidade para que hábitos mais saudáveis possam ser trabalhados, e agora mais saudáveis e mais sustentáveis, portanto, tem que estar de mãos dadas a saúde humana e a saúde do planeta, para E que depois... economicamente viáveis, diria eu também. Sim, exatamente, que há essa preocupação acrescida também pronto, quando estamos também no ensino superior, e portanto mais do que isso, portanto, atendendo também ao contexto socioeconómico das famílias, e porque as despesas também são muitas, há aqui uma tendência muitas vezes, lá está, para produtos que efetivamente não são... não têm a qualidade nutricional necessária, e por isso as próprias instituições, quando estamos a falar das refeições sociais, a refeição social também tem que ser atrativa, tem que corresponder a um padrão de qualidade, e como eu estava a dizer, tem que se adaptar cada vez mais às necessidades, e portanto se um jovem que é vegetariano e que chega à cantina, portanto só a oferta alimentar tem que ser com qualidade, porque elas muitas vezes existem, só que temos que analisar é efetivamente o que é que existe, com a frequência que existe, e do que é efetivamente esse prato que é apresentado ao estudante. E, portanto, acho que aqui há um desafio acrescido, tal como porque há depois um conjunto de bares e de cantinas que estão sobre a alçada dos serviços de ação social, mas depois há outros que são de gestão das próprias instituições, das próprias associações de estudantes, portanto o clima também é muito diverso. E depois temos todo o contexto fora das próprias instituições de ensino superior, e portanto também há aqui uma competitividade que os próprios serviços têm que analisar, e portanto também como possíveis ameaças e o que é que podem fazer para valorizar o próprio serviço que é prestado dentro das instituições. E portanto eu acho que há aqui uma margem de progressão brutal dentro da alimentação. Eu acho que até no contexto da ação social temos que discutir, tem-se discutido também, ou seja, não secundarizar umas em relação às outras, mas temos discutido muito o alojamento. Acho que o próximo passo tem que ser efetivamente aqui uma adaptação dos próprios serviços de alimentação às novas exigências e aos novos modelos pós a pandemia, porque ainda estamos a conseguir perceber como é que agora os novos comportamentos e as novas rotinas e os novos hábitos, porque também foram, por exemplo, implementadas soluções takeaway, etc. E, portanto, há aqui uma necessidade de
olhar internamente para os serviços, o que é viável e depois dar resposta a estes novos públicos. Portanto, acho que... Helena, deixa-me só interromper-te aqui porque não podia deixar de dizer, porque estamos mesmo a falar de alimentação e esta é uma matéria que também nos diz muito a nós, e eu queria também dizer, eu não sei se tu tens conhecimento, mas nós em 2019 desenvolvemos um estudo com a vossa faculdade, portanto em parceria com a tua faculdade, para identificar os produtos que eram, digamos assim, do ponto de vista da saúde, que não eram tão bons, mas que estavam incluídos nas máquinas de venda automática, porque as máquinas de venda automática acabam por ser muitas vezes o primeiro recurso, e eu recordo, né, quando eu estudava, muitas vezes estava no meio do estudo numa biblioteca e agora esqueci-me, agora a cantina está fechada e agora a primeira coisa que eu vejo são as máquinas de venda automática. E é uma atenção que já está orientada para várias instituições, para estabelecimentos de saúde, para o ensino básico, quer dizer, mas não há esta atenção orientada para o ensino universitário, não é? E, portanto, às vezes, complementando aquilo que tu estás a dizer, ou seja, queria saber um bocadinho a tua opinião sobre isto. O que é que tu achas? Tu achas que realmente deveria haver esta possibilidade de haver uma maior democracia na oferta que é dada também nestes contextos das máquinas de venda automática? Achas que é uma preocupação? Sim, a DECO, deixa-me só acrescentar a Ana, que até em sequência dos resultados deste estudo fez uma reivindicação junto do Ministério competente, dando nota da falta de alternativa. Aquilo que era mais evidenciado no estudo é que havia uma falta de alternativa evidente e não há legislação que a promova, essa alternativa. Isso é claramente uma preocupação, julgamos nós. Sim, sem dúvida. Ficaste agora parada, desculpa, Ana, foi por isso que houve aqui este interrupção. Ok. Mas eu consegui ouvir. Estou-me a ouvir? Sim, super bem. Lá está, eu acho que uma vez mais no contexto das instituições de ensino superior e portanto não nos anos de escolaridade inferiores, porque já se começa a ver algumas, lá está, não só no setor da saúde, mas também nas escolas, portanto uma política alimentar que é trabalhada, algo que não acontece no contexto do ensino superior e por isso mesmo acho que essa reflexão também tem que ser tida e porque há, e nós reconhecemos essa falta de alternativa nas várias opções que são apresentadas e sem dúvida alguma que quando olhamos para o ambiente, claramente que a componente das máquinas de venda automática também tem que ser considerada para esta análise e uma vez mais com o desafio adicional que neste caso não só as máquinas, como bares, como as cantinas, nem tanto, portanto há aqui um conjunto de atores que têm que ser considerados, porque se formos para uma política também mais restritiva, o que certamente irá acontecer é que, portanto, vai existir uma maior falência, provavelmente, daquele bar, daquela cantina, portanto, daquela explotação em detrimento do outro. Portanto, eu acho que a política a ser trabalhada tem que ser considerando a realidade no terreno das diferentes instituições e tem que ser mesmo de forma articulada e promovendo esta responsabilização e esta consciência por parte, lá está, de todos. Tem que haver este reconhecimento antes portanto, das políticas, ou melhor, antes não, ao mesmo tempo, ou até antes, quando as políticas estão a ser trabalhadas, a parte da consciencialização e da responsabilização tem que ser tida. Isso também parte, neste caso também do nosso papel, ou seja, enquanto dirigentes associativos, as instituições têm que estar articuladas com os representantes dos estudantes e, portanto, tem que haver este trabalho conjunto e esta valorização também do papel da saúde. É isso que nós temos tentado fazer, portanto, isto tem que ser reconhecido quer por um estudante de engenharia, quer por um estudante de economia, quer por um estudante de nutrição, quer por um estudante de medicina, portanto, tem que ser trabalhado a este nível, mas sem dúvida alguma que a partir do momento em que conseguimos reconhecer que não há uma mudança de comportamentos, nem esta consciencialização com a rapidez que nós desejávamos, portanto, para acelerar a mudança, se calhar temos que trabalhar a componente de modificar os ambientes onde as pessoas estão inseridas, daí que as políticas que estão a surgir também em Portugal, algumas delas já de sucesso lá fora, são no sentido de, portanto, reconsiderar a oferta alimentar. Portanto, eu acho que o desafio aqui também é crescido no ensino superior, é que não nos podemos esquecer que estamos a falar também já com adultos e com indivíduos autónomos e, portanto, isso traz uma responsabilidade acrescida neste papel de alertar consciências, que eu acho que também é o nosso papel sem dúvida. Que devemos ter. E Ana, vou ter de apelar aqui é uma grande carinho que a DECO tem por um projeto que se chama DECO Academia.
Acho que ainda não é suficientemente conhecido e, portanto, vamos aproveitar esta conversa contigo, que provavelmente vai chegar a um grande público da comunidade académica. E a DEC Academia é um projeto onde nós desenvolvemos a proximidade com a academia, nós promovemos seminários e, mais ainda, promovemos muitos estágios com diversas áreas, direito, nutrição, psicologia, engenharia, comunicação. E aqui é um projeto absolutamente bidirecional. Por um lado, promovermos e possibilitarmos aos ainda estudantes o primeiro contacto com o mundo do trabalho, estarem inseridos na nossa organização, e para nós também é extremamente importante porque recebemos a sensibilidade, a visão destes jovens consumidores, que é fundamental para nós direcionarmos também a nossa atividade. E então, agora desafiava-te, digamos assim, que nos dissesses, na tua opinião, o que é que uma organização como a ADECO ainda pode fazer para melhor proteger o jovem consumidor universitário. Ok. Aliás, vou já deixar um desafio que é para ambas as partes, que eu acho que pode ser promovido também uma maior articulação e uma maior proximidade, neste caso também não só entre as instituições de ensino superior, mas acho que as estruturas também que representam os estudantes são certamente bons parceiros, e portanto também para trabalharmos aqui a componente da literacia. E também que traz uma responsabilidade da nossa parte, acho que tem que dar lado, mas efetivamente conseguimos ver este maior conhecimento, esta proximidade também do papel da DECO, e aqui tornando também os jovens consumidores mais informados, porque nós temos acesso a um conjunto tão vasto de informação, que é importante conseguirmos filtrar essa mesma informação, e aqui o nosso objetivo é sempre contribuir para jovens mais conscientes, mais informados, e portanto um papel mais consciente certamente irá contribuir para, neste caso também para todos, e portanto para a construção da nossa sociedade, e por isso mesmo acho que é nesta ótica de uma maior consciência do papel, e acima de tudo quando estamos perante a necessidade de uma reclamação, portanto saber os passos portanto, a tomar, e portanto o caminho a seguir. E muitas vezes há sempre aquele impasse de vou reclamar, não vou reclamar. Acho que todos nós já passamos por essa sim, as pessoas veem isso sempre como um ato negativo, não é? Assim, acho que exatamente, um ato e não pensam e é uma oportunidade, exatamente. Não pensam que é uma oportunidade, e eu acho que uma reclamação não precisa, eu acho não, e temos sempre este lema aqui mesmo, a reclamação não precisa de ser negativa, a reclamação é uma porta de entrada para uma mudança e uma oportunidade, e não temos que associar. Eu acho que às vezes, se calhar, o ideal era mudar o nome da própria reclamação, atribuirmos outro nome, que é para as pessoas perceberem que de facto podem fazê-lo e não há problema nenhum nisso, e só se muda mentalidades, muda-se legislação, muda-se comportamentos se efetivamente as pessoas avançarem com isso. Portanto, mas Ana, fica já fica aqui assumido o compromisso de nos sentarmos mais vezes e em conjunto trabalharmos para termos, como tu dizias, consumidores mais conscienciosos, mais informados, e o nosso lema há muitos anos é consumidores mais informados, consumidores mais protegidos, e portanto desta resposta estamos em perfeita sintonia. Vamos a isso. Acho que Diz. Era isso que ou seja, só reforçar que muitas vezes nós entramos para o ensino superior, e portanto no primeiro ano há sempre também uma grande quantidade de informação e para a própria integração, mas há imensas oportunidades para trabalharmos esta componente também da própria cidadania e da forma de integrados na sociedade e no contexto onde depois iremos trabalhar, e portanto esta proximidade acho que é aquilo que nós podemos fazer e trabalhar com os jovens da academia, das diferentes áreas de formação, e portanto acho que era um bocadinho isso que eu ia rematar. Perfeito. E muito bem rematado. Ana, nós chegamos a uma parte da conversa em que pedimos aos nossos convidados para participarem aqui numa pequena dinâmica. Não é nada especial, okay. Não te assustes, é só mesmo para, ou seja, estar a associar aqui algumas palavras, algumas situações à primeira coisa que te vem à cabeça. Isto foi esta a dinâmica que preparamos para ti. Não tens que dizer só uma palavra, podes dizer aquilo que te vem, que no fundo é abrir o coração. É isto que nós queremos, está bem? A primeira coisa que eu acho que tu vais logo expor, não é? O teu coração é cantina da faculdade.
Eu acho que isso leva-me para amizades, portanto é sempre ali um espaço até de convívio, e portanto é a parte fora do contexto da sala de aula onde tudo acontece, onde tudo se fala, portanto sempre que estamos à mesa há boas conversas. Maravilha, maravilha. Olha, outra que também me parece bastante positiva, FAP no bairro. Altruísmo e sensibilidade. Portanto, é um espaço onde acho que qualquer estudante devia passar pela componente do voluntariado, em contextos sociais mais difíceis, humana, que é essencial depois para a forma como nós vivemos em sociedade, respeitamos o outro, valorizamos a diversidade, portanto é um espaço muito querido, até porque eu também estive a gerir o projeto e que torna a academia um lugar ainda mais bonito. Convidas toda a gente a pesquisar, não é? Este projeto. Sem dúvida, e quem quiser fazer voluntariado na FAP no bairro, portanto temos 2 centros comunitários no Porto, portanto deixar aqui também o apelo. Teresa, já falamos um bocadinho sobre isto, mas o quarto de estudante. É assim, portanto, é mais fácil, portanto, e aqui também uma vez mais é partilhar casa com grandes colegas que depois ficam para a vida e, portanto, os amigos da faculdade são amigos para a vida e, portanto, isso é também, portanto, deixar essa frase, não é uma palavra, desculpem, mas é difícil não lembrar-me, neste caso, da minha experiência pessoal e do meu percurso enquanto estudante do ensino superior, porque eu sou estudante deslocada, portanto, eu sou da Aveiro e depois fui para o Porto e na altura os meus colegas não foram para o Porto e, portanto, foi o primeiro ano de faculdade, foi uma experiência brutal e muito imersiva, portanto, para quem vem de fora e marcou-me isso. É engraçado porque realmente os momentos, este percurso do ensino superior e da faculdade, eu acho que é muito comum, é um bocado padronizado, deixa sempre memórias para toda a vida, não é? É assim algo muito marcante que realmente pronto, nós devíamos mesmo aproveitar quando estamos durante este período, aproveitar para sermos o mais aproveitar todos os serviços, tudo que a academia nos tem para dar, porque realmente não tenho dúvidas que marca a nossa vida. Por último, serenata. Sim. Qual é a palavra da serenata? Magia, Porto, portanto, e acho que reencontro, porque estou a gravar tanto também aqui o podcast num momento em que nós tanto retomamos a semana de recepção ao calor na Academia do Porto e, portanto, foi um reencontro já muito esperado, claro. muito feliz e, portanto, tenho aqui um sentimento, lá está, de ser academia, de ser estudante e que só quem também está naquele momento dá assim um reviver de várias memórias das pessoas que nos acompanham, dos momentos que são momentos positivos e momentos negativos, portanto, todos temos altos e baixos e é também preciso falar sobre isso, e portanto eu acho que é exatamente como estavas a dizer, portanto, há um conjunto, e cada vez mais, portanto, há um conjunto de imensas oportunidades sei lá, de praticar voluntariado, de estar envolvidos em projetos associativos, de fazeres parte de uma junior empresa, de estar num grupo académico, que a experiência certamente será muito rica e muito imersiva para quem a quiser e souber aproveitar. Sem dúvida. Ana, estamos mesmo a chegar ao fim, infelizmente a conversa tem sido mesmo muito boa, mas nós acabamos estas conversas sempre com uma pergunta também aos nossos convidados, relacionada aqui com a opinião que podem ter relacionada com a atividade e o desenvolvimento da DECO. Na verdade, tu já falaste um bocadinho sobre isso, mas eu queria agora orientar-te aqui para outra abordagem que é relacionada com os nossos jovens, de facto, mas dizer-te que nós, muito recentemente, lançamos um projeto novo, que são os Deco Changers, que são os nossos jovens entre os 18 e os 29 anos, os nossos pequenos, grandes super-heróis. E o que eles têm feito, no fundo, é refletir e trabalhar em ações que possam realmente construir aqui uma sociedade de consumo que seja mais justa, mais equilibrada, mais sustentável, mais eficiente. Mas nós sabemos que ainda falta muito, não é? Ainda há muito a fazer relativamente a isto. E, portanto, na tua opinião, como é que o ADECO pode motivar, digamos assim, estes jovens, ou os jovens do ensino superior, a construir e a participar ativamente numa sociedade de consumo? Na verdade, já respondeste um bocadinho a isto, porque de facto começaste logo por dizer que há mais uma atenção orientada para novos temas, para os temas relacionados com o ambiente, com sustentabilidade, com a alimentação, que tu, no
fundo todos unidos, não é? Quase esta visão holística, mas gostaríamos de saber o que é que, na tua opinião, a DECO pode efetivamente e concretamente fazer para motivar estes jovens a participar ainda mais nesta construção da sociedade de consumo. É sim, é efetivamente uma pergunta muito interessante e que eu consegui até falar muito, mas tentando ser sucinto, eu acho que estarem envolvidos, sentirem-se integrantes do processo e, portanto, da própria reflexão e aqui ir ao encontro das muitas metodologias que existem de aproximação aos jovens, mas porque lá está, nós hoje confrontados com tantas experiências, com tantas oportunidades que é preciso também saber chegar perto. E por isso mesmo, aqui também utilizando uma componente lá está de embaixadores e quase que também de influenciadores ou micro-influenciadores locais, eu acho que também valorizando um bocadinho aquilo que é o nosso papel no contexto da academia, que facilmente conseguimos chegar aos jovens que estão em grupos organizados, como é o caso das associações de estudantes, de núcleos, ou de jovens que não estão organizados. E, portanto, há aqui uma rede próxima que eu acho que pode e deve ser trabalhada, portanto, em diferentes contextos. Estou a falar do ensino superior porque é no qual eu trabalho e tenho maior conhecimento, mas acho que é preciso aproveitar as redes de trabalho também que já existem e, acima de tudo, conseguir potenciá-las, daí eu ter desafiado um bocadinho nesse sentido. Agora, naturalmente que no trabalho depois mais próximo com a DEC, portanto há imensos também grupos que podem ser construídos e alinhados aqui com áreas de interesse para os jovens, onde eles também sintam que podem retratar a sua realidade e, portanto, sempre com base na experiência pessoal, aquilo que eles também sentem que podem mudar e até com base em experiências, lá está, de consumo, positivas ou negativas, e uma aproximação também cada vez maior às redes sociais e à forma como os jovens estão inseridos no digital, para que lá está, todos esses programas e acima de tudo o trabalho que está a ser desenvolvido, que seja conhecido e que seja acompanhado. Portanto, eu acho que hoje em dia nós, tudo o que também vamos fazendo tem que acrescentar efetivamente valor para que depois haja esta continuidade, porque a quantidade de informação é tanta que também é um desafio hoje, cada vez mais conseguir comunicar e manter esta ligação às pessoas e aos jovens, mas o que eu posso dizer é que contem connosco para este desafio. Obrigada, todas as sugestões foram ótimas. Olha, muito obrigada mesmo. A conversa foi maravilhosa. Deixa-me dizer que se alguém tinha a ideia errada de que os jovens atualmente não têm vontade de intervir e de se envolver, esta conversa acredito que tenha desmistificado definitivamente essa ideia errada, que nós também sabemos que era. Deixa-me dizer que queremos mesmo envolver cada vez mais os jovens neste projeto que a Mariana acabou de falar, o DECO Changers. A DECO compromete-se, fim do ano, dos projetos que este grupo de reflexão vier a idealizar, nós vamos incluí-los no nosso plano de atividades, portanto, e eles vão poder participar no desenvolvimento da atividade. E, portanto, a juntar a isso esta grande aproximação que acabamos de fazer à FAP, que vamos continuar a alimentá-la com certeza, acredito que vamos ter grandes frutos deste trabalho. Muito obrigado, Ana, pelo teu tempo, por esta Ana. Conversa, e até breve. Até breve e obrigada eu, lá está, uma vez mais também por esta proximidade aos jovens e aqui também à academia, e portanto agora vamos ao trabalho. Portanto, isto é sempre com isto agora... mais trabalho, mais dinâmica e portanto sempre com uma atitude positiva e construtiva, e é isso também nós fazemos diariamente, senão deixaria de fazer sentido o nosso papel aqui também. Sem dúvida. Que vamos desempenhando, portanto, obrigada. Muito obrigada, Ana. Até breve. Obrigado, Ana. Ana, muito obrigado.